12, seguindo até o versículo 22, foi a leitura que nós lemos hoje com a igreja. E nós gostaríamos, inclusive, de tratar de assuntos relacionados a essa leitura que nós lemos. Anteriormente, dizer que essa leitura corresponde a uma carta que, entre outras cartas que foram enviadas para a região do planeta chamada Ásia Menor, e ela é assim chamada Ásia Menor exatamente porque a Ásia é um continente, e a parte menor geograficamente deste continente é chamada de Ásia Menor, e era exatamente ali que ficaram as igrejas inicialmente erguidas pelos apóstolos, dizendo o apóstolo São Paulo que foi o missionário predominante e que constituiu o maior número de igrejas. E nós entendemos dessa maneira, pelo seu caráter missionário e a função atrelada. Foram basicamente 7 igrejas nesse local, que é também chamado de Oriente Médio, e é chamado de Oriente Médio porque está no meio de 2 grandes continentes, a Europa e a Ásia. E por ele estar exatamente no meio, puxando para a Ásia, mas no meio ele é chamado de Oriente Médio. E lá então existiam importantes igrejas nessa região. 7 destas, com destaque, aparecem em Apocalipse capítulo 1. Se você observar aí, você vai ver essas igrejas aparecerem no cenário. Logo em capítulo 1, você vai ver a aparição dessas igrejas, falando da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Sardes, de Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Esmirna e Laodiceia, que foi a última igreja para quem foi escrita essa carta. Então foram 7 igrejas que ali existiam, e essas igrejas receberam cartas. Essas cartas foram direcionadas para elas diretamente de Deus, através de João, endereçada para o anjo da igreja de cada uma delas. Expressão anjo da igreja, que todas essas cartas inicialmente fazem foco, está relacionado ao pastor da igreja, aquele que direciona a igreja. E naturalmente não está falando da igreja de maneira primária, mas secundária, porque tal qual é o pastor, tal qual é a igreja. A ideia é fazer uma consonância, uma harmonia pastor versus igreja. E a igreja que recebeu uma palavra muito dura, muito difícil de ser ouvida, mas uma pura verdade, porque Deus não mente, não falha, foi essa igreja, a igreja de Laodiceia. Ela é chamada de igreja de Laodiceia não porque isso lhe seja o nome de uma instituição, porque na época não tinha. Ela é uma instituição documentada formalmente para dizer de uma entidade religiosa. Mas ela é chamada de igreja de Laodiceia porque Laodiceia é uma cidade, e a igreja de Cristo estava lá na cidade. Normalmente quando você fala de igreja hoje, você pensa numa estrutura no mínimo assim, no máximo tanto quanto mais suntuosa. Mas quando a gente fala de igreja nesse contexto bíblico, normalmente é na casa de alguém. Quando a gente vai ministrar a palavra na casa de alguém que converte-se, e aí essa pessoa decide que ali havesse cultos esporádicos, frequente, mas esporádico, então já constituía ali uma igreja. A ideia é que já existia uma igreja. Então Laodiceia na verdade é uma cidade então que ficava nessa região da Ásia, chamada Ásia Menor. Amém, meu irmão? Amém. Eu estou trabalhando um pouco a ideia de contexto histórico para você se localizar um pouquinho na história, compreender um pouquinho sobre essa questão. Poderíamos ir direto ao assunto, mas até o assunto está ligado a um fator histórico que nós gostaríamos de participar, para que o irmão possa ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essa igreja. Tá certo? A princípio dizer da cidade, a cidade de Laodiceia, que era uma cidade antiga. Ano que essa carta foi escrita, normalmente subentende entre o ano 54 até o ano 68 aproximadamente, depois de Cristo. Lembre-se, depois de Cristo a contagem é crescente.
Porque antes de Cristo a contagem é decrescente. De Adão até Cristo, você começa em Adão no ano 4000 aproximadamente e 4. E vem 4003, 4002 até chegar a Cristo. Quando chega em Cristo, zero. A partir de Cristo começa então agora a contagem ser crescente. Ano 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo. Por isso que é natural quando você faz uma leitura secular, o fato para ser mostrado em que época fala sempre depois de Cristo ou antes de Cristo, ainda se utiliza esse termo. Então, ano 54 depois de Cristo a o ano 68, porque não se sabe exatamente a data correta, foi a data que foi escrita essa carta para a igreja de Laodiceia. Mas a cidade em si de Laodiceia é uma cidade antiga. Então você tem ainda anos antes de Cristo, quando essa cidade já existia. Ano 241, 260 aproximadamente antes de Cristo, essa cidade já existia e já era uma grande cidade nessa região. O nome não era o mesmo, o nome era Dióspolis. Então não tem nada a ver com Laodiceia. Esse era o nome da cidade nessa época. Portanto, não tinha nada a ver com esse nome, Dióspolis para Laodiceia. Naquela época, em 240, 264, mais ou menos, era a época em que havia monarcas, inclusive um muito conhecido, como eu deve ter ouvido falar, que é Antíoco Epifânio. Tem o 1, tem o 2, porque era uma dinastia. Ele que fazia parte de uma dinastia chamada de Seleucidas. Então ele era um Seleucida. E ele dominou a região da Síria, região que compreende Laodiceia. Nessa ocasião, ele colonizou essa cidade, Dióspolis. E como ela já era uma cidade grande e muito bem já quis-se naquela região, o que ele fez? Ele a renomeou, deu um outro nome para ela e chamando de Laodiceia, exatamente porque ele tinha uma esposa e o nome da sua esposa era Laodices. De Laodice, então ele disse, vai se chamar a cidade Laodiceia, em comemoração, em memória à sua esposa. E aí deu esse nome para a cidade, média aí do ano 240 aproximadamente. Ela ficou durante muito tempo em fase de muito crescimento, passou a ser um centro bancário, muito dinheiro rolava naquela cidade. Muito dinheiro rolava naquela cidade. Por que é importante o fator histórico? Porque você vai observar que quando a carta escreve sobre ela, vai dizer que ela diz que ela é rica. Era de fato uma igreja cujos membros eram ricos. Então ela tinha mesmo uma suficiência, economicamente falando, bastante abastada. Porque também a cidade era promissora nesse sentido. Era uma cidade que corria muito dinheiro, muito comercialmente conhecida. No primeiro século depois de Cristo dessa cidade, ela passou a ser uma das mais importantes cidades da Ásia Menor. Estamos falando aí de uma cidade que evoluiu muito mesmo. Tanto que ela serviu, como ela era uma cidade muito visitada, de foco para o trabalho de Paulo. Porque Paulo era muito inteligente. Paulo entrar na igreja de Corinto, que era a maior capital, pode-se dizer, daquela época, tinha interesse. Ali era como em São Paulo, tinha pessoas de todos os lugares do mundo. Se o evangelho fosse difundido ali, alguém que fosse de outra região, de outro continente, levaria o evangelho para lá. Então era muito promissor. Como também foi desenvolver um trabalho nessa cidade de Laodiceia. Porém, a cidade de Laodiceia não foi uma cidade que Paulo, indo lá, constituiu uma igreja. Embora o dedo de Paulo estava presente, pelo trabalho realizado. Quando Paulo esteve durante 3 anos em Éfeso, em uma das suas grandes viagens missionárias, ele ficou lá retido 3 anos. Achou importante, uma cidade promissora para se ganhar almas. Quando ele estava lá, em Éfeso, ele ganhou muita gente para Jesus. Um dos indivíduos importantes que ele ganhou se chamava Epáfras, que é citado na carta de Colossos, capítulo 4, versículo 15, 16, 17. Epáfras foi uma alma que Paulo ganhou lá em Éfeso.
Paulo continuou a viagem. E ele, embora estava em Éfeso, mas não era de Éfeso, ele era de Colossos, Epáfra. Quando ele volta para a sua cidade, Colossos, ele é de uma igreja. Então a carta que é dirigida à igreja de Colossos, na verdade, é uma igreja que Epáfra constituiu, porque ele foi uma alma ganha por Paulo lá em Éfeso. E detalhe importante, porque a história também vai dizer de Epáfra que ele também constituiu uma igreja em Laodiceia. Aleluia! Então Paulo ganhou um indivíduo que agora desenvolve um grande trabalho missionário e começa a dar cria. A obra começa a expandir naquela região que eram as regiões mais importantes e mais difíceis de se pregar o evangelho no mundo da época. Sendo assim, Laodiceia foi beneficiada com a palavra. Tinha algumas características importantes e a sua localização frente às cidades próximas. Próxima dela existiam duas importantes cidades. Praticamente ela ficava entre duas importantes cidades. A cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Eram duas importantes cidades. Afinal de contas, era tão importante que a cidade de Laodiceia era beneficiada com essas cidades. Por quê? Porque nessas cidades eles tinham suprimento de água própria. Estou falando de Hierápolis, estou falando de Colossos. Mas não posso falar o mesmo de Laodiceia, porque Laodiceia não tinha seus reservatórios próprios de água. Então era uma cidade dependente, tinha muito dinheiro, mas era uma cidade dependente. Ela dependia das águas que vinham através de canos, tubulações, chamadas de aqueduto. E na época o nosso grande imperador, chamado Herodes o Grande, havia realizado. E por essas tubulações, as águas que vinham de Hierápolis e de Colossos abasteciam a cidade de Laodiceia. Porém tinha um problema, porque a cidade de Colossos tinha os seus reservatórios de água muito frias, geladas, e era assim conhecida porque era das melhores águas das regiões. Eram águas geladas, propriamente dito. Já Hierápolis, as suas águas eram termais, muito quentes. Então, para eles tomarem água, precisavam que elas primeiro fossem esfriadas, para que pudesse ser absorvida. Mas por aquedutos, tubulações, essas cidades mandavam água lá para a região da cidade de Laodiceia. Interessante isso saber. Por que é interessante saber? Porque acerca da igreja é dito que ela não era nem quente e nem fria. E aí você entende que a ideia de dizer que ela não era quente nem fria, mas morna, tem a ver com esse contexto que a Bíblia não conta, mas a história o faz para nós. Então está dentro desse contexto interessante. O que é interessante é que quando a Bíblia fala que não era quente nem frio, é porque quando essas águas chegavam até lá, a condição delas já era morna. Então, era abastecida a cidade, ela ia ter que passar por um processo de esfriamento. Em alguns casos até unia a água fria de Colossos e a água quente para gerar uma água interessante a ser tomada. Então tem muito a ver com o contexto da cidade. Um outro fator importante na cidade, motivo pelo qual fez ela ser tão conhecida, tão nobre e alcançar a ser uma das principais cidades da Ásia Menor, foi o que ela produzia. Ela produzia um tecido muito importante, vendido no mundo inteiro da época. Era um tecido preto, uma lã preta. E essa lã era comercializada no mundo todo da época. Por isso que a carta também diz que deveria vestir-se com vestidos brancos, para que não aparecesse a vergonha da sua nudez, porque o tecido mais vendido, mais usado era preto. E na Bíblia, com notação de preto, são as obras que não dignificam a Deus. Então vestes brancas tem a ver com pureza, com limpeza, não é? Com luz, com Deus propriamente dito. Então essa relação de como foi escrita essa carta responde a todo esse fator histórico que está relacionado com essa cidade. Por exemplo, também está escrito na carta que teria que comprar colírio, usar o colírio para que ela pudesse ver. Por que faz essa referência? Porque também é um outro produto que era feito e fabricado nessa cidade. Havia um pó chamado pó da Frígia. Esse pó era extraído de uma pedra.
E ele se fazia uma pomada em um líquido colírio que era utilizado para problemas de ordem oftálmica. E era espalhado e conhecido no mundo todo da época. Então essa cidade era conhecida por isso. Também era conhecido por sandálias que ela fazia. E assim por diante. Então está tudo muito bem relacionado. E aí sim nós podemos até falar agora da carta propriamente dita. Amém, meus irmãos? Amém. Sua Bíblia aberta, por favor. Em capítulo 3, versículo 14. O que é importante para nós nos localizarmos aí? É importante porque nas viagens de Paulo, quando ele assim fez, o apóstolo São Paulo, ele fez menção dessa igreja em Laodiceia. Na verdade, existe até uma carta, como por exemplo a carta de Coríntio, a carta aos Colossos, aos Colossenses, a carta aos Tessalonicenses. Há uma carta que se perdeu. Hoje você não tem, nós não temos, não está inserida aqui. Mas há uma carta que Paulo faz menção, que foi escrita para Laodiceia. Deveria ser carta aos Laodicenses. Laodicenses. Essa carta é mencionada, nós vamos ler agora com você. E por uma questão que nós estamos vendo, essa carta nunca foi achada. Mas é feita menção dela. É feita a menção dela. Então era uma igreja importante. E todas as igrejas importantes, a elas, eram direcionadas cartas. Essa é uma igreja importante. Eu quero que você abra, inclusive, a sua Bíblia em Colossos, ou Colossenses, capítulo de número 4, para nós vermos as referências. Os trabalhos missionários que parece que não têm tanta importância, começam produzindo seus efeitos lá na frente. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso eterno Salvador. Capítulo 4, portanto, e versículo de número 15. Vamos começar pelo versículo 16. Olhe bem o que diz a palavra. Versículo 16 do capítulo 4 de Colossenses. Todos acharam? Muito bem. Vou partir do versículo de número 15. Diz assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. Está mencionado. Então tem uma igreja lá em Laodiceia. Laodiceia é a cidade. E a Ninfas, que era um obreiro, onde na casa dele é que estava situada a igreja em Laodiceia. E a Ninfas, e a igreja que está em sua casa, em Laodiceia. Versículo 16. Quando esta epístola, que epístola? A epístola aos Colossenses. Quando esta epístola aos Colossenses for lida entre vós, presta atenção, fazei que também ela seja lida entre vós, ou seja, em Laodiceia. Fazei também que o seja na igreja dos Laodicenses. Agora olha só, e a que veio de Laodiceia, a carta que veio de lá, lede a vós também. Então tinha uma carta aos Laodicenses. Cadê essa carta? Por uma razão que só Deus não sabe, ela foi perdida. Mas tinha uma carta. Mas o que nós podemos tirar de importante aqui é que havia então uma atenção apostólica na pessoa do apóstolo Paulo para essa igreja que estava em Laodiceia. Amém? Amém. A referência do versículo 17 também fala de Arquipo. Preste atenção. Dizei também a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que esse Arquipo é o ministro dessa igreja em Laodiceia. E a palavra de Paulo não esqueceu de frisar, dizendo para ele que ele deveria atentar para o ministério que ele tinha recebido do Senhor. Ou seja, já havia então uma ação apostólica com base no que poderia acontecer como decaída espiritual desta igreja. Paulo já estava alertando, Paulo mandava cartas para que eles pudessem ficar alerta aos problemas iminentes que acontecem em todas as igrejas, e essa Assembleia de Deus do Ministério de Jardim Conselho também não é diferente. E olha para cá, escute o que eu tenho a dizer: os problemas só mudam de endereço.
os mesmos problemas que essa igreja enfrentou, nós também enfrentamos. Detalhe importante, preste atenção. Há quem preteristicamente interprete que estas 7 igrejas da Zeledó, quando eu falo preteristicamente, é que preteristas eram exatamente pessoas que faziam uso de métodos, naquela época já, para trabalhar o livro de Apocalipse e também do Antigo Testamento, todos os livros proféticos, porque trata-se de futuro ou passado, e o pretérito é usado para falar do passado e também do futuro. Então os preteristas, então preteristicamente falando, há quem indica no conceito de estudos da teologia voltada para a escatologia, que essas igrejas, que eram em número de 7, pudessem representar cada fase da igreja até hoje, de Cristo para cá. E segundo a visão preterista, diz que essa carta direcionada à igreja em Laodiceia representaria a última fase da igreja neste presente século. Ou seja, na verdade a ideia é dizer que esta igreja representaria nos seus predicados negativos a igreja atual. Pastor, o senhor concordaria com isso? Eu não vou dizer afirmativamente que ele esteja 100% certo. Agora, que o que é dito para essa igreja tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, vocês não tenham dúvida. Se aceitássemos, não estariam fugindo da realidade. Por quê? Veja bem essa carta, vamos ler comigo. Primeiro, que a direção para a qual foi dirigida a carta é o anjo da igreja. É o anjo da igreja. Olhe para cá. E por que é o anjo da igreja? Porque está escrito ao anjo da igreja que está em pastor. O pastor de uma igreja, ou de igrejas no plural, ele será sempre o alvo da atenção de Deus. Na verdade, ele termina sendo o porta-voz para a igreja. E o cuidado que a igreja tem que ter já parte daí. Porque 2 porta-vozes falando, 3 porta-vozes falando, 4 porta-vozes falando, quando na verdade havia ministro. Nós falamos aqui de Arquipo, mas a carta foi direcionada ao anjo. Significa dizer que ele não é maior ou menor, ele só é o responsável por todos. A Bíblia diz que o pastor há de dar conta de cada ovelha. Por isso que a responsabilidade imposta sobre o pastor é um peso. O do membro da igreja é outro peso. E aquele a quem mais Deus dá, é um princípio bíblico, mais ele exige. A exigência para o pastor é maior. Então, quando o campo é pastoral, agora você entende por que a Bíblia diz: não toqueis nos meus. A igreja primitiva foi jogada às feras. A igreja primitiva foi jogada para ser comida pelos leões. Nas arenas, por exemplo, o povo, quando via os crentes sendo ateados nele fogo, eles queimando, o povo vibrava. O povo não ficava chocado, ficava alegre, feliz. Eles bradavam, porque eles gostavam de ver crente morrer na boca do leão, jogado aos cachorros, sendo estraçalhados pelas feras, como os bois que eles faziam também, jogavam os cristãos e os bois saíam destroçando os cristãos. E eles ficavam aplaudindo, alegres, felizes. Aí você me pergunta: por que, pastor? Porque na verdade a ideia é que os líderes das igrejas, eles eram difamados. Por exemplo, diziam que o pastor ensinava